Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é PCMSO. Vou colocar na tela aqui a NR mesmo, tá? E vocês, se vocês quiserem aí, podem pegar também. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem que essas NRs, elas foram atualizadas recentemente, né? O Félix deve ter comentado com vocês. Nós tivemos a NR1, a 7, a 9, né? Então, ano passado, o Ministério da Economia fez uma atualização das NRs. A NR7, ela entra em vigência agora, 13 de março. Só que nós tivemos uma portaria, olha como que é bom estudar, né? Nós tivemos uma portaria, dia 2 de fevereiro, quer dizer, bem recente, a portaria 1295, de 2 de fevereiro de 2021, e ela prorrogou o prazo de vigência da NR7. Então, ela vai iniciar no dia 2 de agosto de 2021. Então, esse ano, a partir do dia 2 de agosto, nós teremos a NR atualizada. Não convém agora estudar a NR antiga, tá? Eu já até tinha preparado a NR nova, porque ela entra em vigor agora, né, a partir do dia 18 de março, na verdade. Mas não convém, né, porque ela já vai atualizar. Por que ele resolveu, o governo resolveu, então, colocar em agosto? O governo, então, chamou de harmonização das normas, porque algumas normas também estão passando por atualização. Então, para que a partir de agosto, todas as atualizações, elas sigam juntas. Porque nessa nova atualização, uma NR depende da outra. A NR7, ela dependia do PPRA. O PPRA foi extinto, e a NR7, agora, ela precisa do PGR e do PGRO, que vocês devem ter estudado na NR1, junto com o Félix, né? Então, nessa NR, tudo está relacionado à NR7, todo está relacionado à NR1. A gente espera que essa atualização seja um novo marco da saúde e segurança no Brasil, né? Que realmente venha para somar. Então, nós vamos começar a NR7. Então, a NR7 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é PCMSO, né? Ela abrange, ao contrário das outras anteriores, né? Hoje ela vai abranger o microempreendedor individual, né? As microempresas e empresas de pequeno porte. Não tinha isso na outra norma. Então, essa norma, ela foi elaborada de acordo com os riscos ocupacionais identificados no PGR e no PGRO, né? Então, ela está articulada com a NR1. Ela se aplica a todas as organizações e serviços, órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregos regidos pela CLT. Então, a SNR, ele aplica somente às pessoas que têm o regime de trabalho CLT. Caso contrário, alguns serviços públicos não estão, ela não engloba, né? 7.3, a partir daí a gente vai ver os itens separadamente. Deixa eu pegar a minha aqui. Separadamente, a gente vai ver o que tem nessa e o que pode ter mudado com o anterior. Então, o PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde e de seus empregados, devendo estar harmonizado com as demais NRs, né? Todas elas vão estar harmonizadas, esse é o nome que o governo federal deu, principalmente com a NR1 e com a 9 também, né? As diretrizes do PCMSO, vou colocar bem grande aqui, ó. Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho. Então, ele vai detectar através dos exames, tanto físico como os exames laboratoriais, né, aquelas doenças que estão relacionadas ao trabalho. Adquiridas antes, essas vão ser acompanhadas e adquiridas depois. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais.
Então, agentes que podem causar doenças, né? Os riscos físicos, químicos, ergonômicos, que vão estar dispostos na NR1. Definir a aptidão de cada empregado para exercer as funções ou tarefas determinadas. Então, ela vem com o ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, ele só vem apto ou inapto, né, e vai adequar o empregado de acordo com aquele risco. Por exemplo, um hipertenso não pode trabalhar em altura. Então, numa empresa que tenha que subir e descer, né, de acordo com a patologia que aquele trabalhador tem, ele vai ser locado em outro posto de trabalho. Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização. Ele vai implantar e monitorar todas as medidas de prevenção, os EPIs, palestras. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos. Então, a saúde do trabalhador, ela deve ser rastreada através de exames. Isso, análises epidemiológicas, então, é como a doença se comporta. Vamos falar da Covid, por exemplo. Vamos fazer análise estatística. Quantas pessoas foram contaminadas? O que a gente vai fazer a partir disso, né? O PCMO, ele fala tudo disso. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulação pertinente. Então, emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, então, doenças novas que, porventura, ocorreram com esse trabalhador. Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social. Então, aqueles afastamentos, né? Aquelas pessoas que devem ser afastadas, a MR7 ela vai encaminhar para a Previdência Social. Acompanhar de forma diferenciada o empregado, cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos. Então, o médico do trabalho, na verdade, o médico do trabalho que faz isso, né, ele vai ter uma forma diferenciada de tratar esse trabalhador. Subsidiar a previdência social nas ações de reabilitação profissional. Então, ele vai auxiliar. Por exemplo, um trabalhador que teve uma queda, vai ter que ser encaminhado para fisioterapia. Subsidiar ações de readaptação profissional. A gente sabe que pessoas portadoras de deficiência, ainda mais que sofreram acidentes ocupacionais, elas vão ser realocadas, né? Controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Então, na verdade, isso aqui depende da empresa. Algumas empresas vão somente encaminhar para os postos de vacinação, algumas empresas vão ter a vacina nos postos de trabalho. Isso depende da empresa. O que ocorre mais frequentemente é que eles vão encaminhar, conferir o cartão de vacina, assim como eu pedi para vocês, e a partir da conferência do cartão vai encaminhar aqueles trabalhadores que não tomaram aquelas vacinas. 7.3.2.1. O PCMSO deve incluir ações de vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos. O que significa isso? Aquela pessoa que foi no médico, ele vai comunicar ao médico do trabalho o que aconteceu durante aquela consulta. Ou então, o médico do trabalho, hoje nós temos um sistema todo de informação em saúde, né, que o prontuário, pelo SUS, ele é federal. Então, se eu consultei aqui, pelo SUS. Se eu consultei aqui, se eu estiver lá em Manaus, por exemplo, o médico vai ter acesso ao meu prontuário. Vigilância ativa da saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos que incluem, além dos exames previstos na SNR, que são vários, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais. A vigilância passiva, se ele for em outro médico. A vigilância ativa, quando ele vai consultar com o médico do trabalho, né? Que dependendo do risco que ele está exposto, que esse risco foi levantado lá na PGR da empresa, né? Ele vai acompanhar e vai diferenciar os exames de acordo com a doença que esse trabalhador está apresentando.
Olha, esse item aqui é super importante, o 7.3.2. O PCMSO não deve ter caráter de seleção pessoal. Esse foi um item que eu achei, assim, fantástico de ter incluído. Por quê? Vamos supor que essa pessoa está passando por um processo seletivo e eu não comunicava alguma doença que ela tinha por medo de não ser contratada. Hoje em dia isso não existe, tá? Então a pessoa não precisa omitir essa doença mais, porque o PCMSO, o médico do trabalho, né, quando vai avaliar essa pessoa, independente da doença, isso não pode ter caráter de seleção de pessoal. O PCMSO não pode interferir na contratação da pessoa. E às vezes a pessoa aí, na NR antiga, né, que não tinha esse item, não é que tinha caráter. O que a pessoa fazia? Por exemplo, enchia de medicação, mentia sobre a doença dela, e aí ela era encaminhada para qualquer setor, já que ela não tinha nenhuma doença. 7.4. Das responsabilidades. Esse também é um item importante. Ó. Compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO. Ele vai ser implantado durante um ano, a cada um ano ele vai ser revisto, e ele ainda, se ocorrer mudança de risco, ele pode ser atualizado. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados a PCMSO. Esse item já estava na outra NR, mas é importante frisar que quem custeia todos os exames do trabalhador, tanto para admissão, como demissão, ou mudança de risco, é um empregador, tá? O empregado, ele não pode pagar nenhum desses exames. E a gente já sabe que isso já ocorreu algumas vezes, né? A SNR, ela vem reafirmar isso aí. Indicar médico do trabalho responsável pela PCMSO, que ele vai elaborar esse plano. 7.5, do planejamento. 7.5.1, o PCMSO deve ser elaborado considerando todos os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Então, as duas NR, elas conversam entre si, por isso que fala de harmonização. 7.5.2. Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade. Então, não tem naquela região. Aqui em São João a gente tem até várias empresas que prestam esse serviço de medicina do trabalho. Mas não tem numa região nenhum médico do trabalho, então pode ser médico de qualquer especialidade. Quando não existe, né? 7.5.3. O PCMSO deve incluir avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nessa norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. Essa NR, ela ampliou muito todos os anexos que falam dos riscos que tem que fazer em cada situação. Ela aumentou, na verdade, os exames, né? Então, hoje, o PCMSO deve fazer essa avaliação de estado de saúde quando tiver atividade crítica. 7.5.4. A organização deve garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Então, acho que vocês já aprenderam a fazer, né? Em cada setor tem que ter um mapa de risco, para que ele descrever tudo que pode causar agravo à saúde do trabalhador. Ainda a organização, o que ela deve garantir? Que contenha planejamento de exames médicos, clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados. É assim, o PCMSO, ele tem os exames que são mínimos, que o médico do trabalho vai colocar lá, vai fazer esse planejamento, né? Então, vamos supor, hemograma, raio-x de tórax, exame de urina, né? Os básicos. Mas, de acordo com o risco que foi levantado lá na PGR,
vamos supor que essa pessoa vai trabalhar com riscos químicos, ou, por exemplo, a altura, ele pode pedir outros exames, então, a audiometria, por exemplo. C, contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados nos exames médicos, né? Que ele interprete esse exame, veja o que esse trabalhador está exposto ou já apresenta e faça o planejamento do que ele vai fazer. Se ele vai tratar, se ele vai encaminhar para algum especialista. Ainda a organização deve garantir que o PCMSO seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizaram os exames médicos ocupacionais dos empregados. Nem sempre o médico do trabalho é aquele que vai realizar o exame médico, né? Pode ser outro médico. Quem faz o PCMSO é o médico do trabalho, mas que vai realizar o exame pode ser um outro médico. Letra E. Inclua relatório analítico, que é um relatório anual, viu? Sobre o desenvolvimento do programa, conforme o item 7.6.2, que eu vou falar mais adiante. Agora, o item dos exames. 7.5.5. O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistência no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com responsáveis pelo PGR, que foram elaborados na NR1. Significa o seguinte, essa é uma novidade que não tinha na outra NR. O médico do trabalho, ele pode reavaliar os riscos que foram levantados na PGR, né? Na NR1. Então, antigamente, os riscos ficavam inacessíveis. Hoje, não. Hoje, o médico tem direito de interferir nisso. Inclusive, empresas antes, por exemplo, faziam outro PCMSO. Algumas empresas que prestam consultoria. Hoje, elas não precisam fazer outro PCMSO. Elas podem simplesmente modificar, de acordo com o risco que foi levantado. 7.5.6. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos seguintes exames médicos. Aqui eu vou falar um pouco o que mudou também, tá? Então, admissional, isso aqui, gente, é importante que vocês saibam, todos esses aqui, ó. Quais são os exames relacionados? Quais os exames são obrigatórios? Ó, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissional. Então, entrou, faz exame periódico, afastou, faz exame, mudou de risco, faz exame, e quando vai ser demitido, faz exame. Os exames médicos de que trata esse subitem aí, compreendem exame clínico, exames complementares, né, aqueles que foram pactuados lá no PCMSO, realizados de acordo com a especificação dessa norma. Então, de acordo com o risco. Agora, vamos especificar cada um deles. O exame clínico deve obedecer aos prazos e a seguinte periodicidade. No exame admissional, isso é importantíssimo que vocês saibam também, ó. Ele deve ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades. Então, antes de assinar o contrato de trabalho, ele faz o admissional. Lembrando que hoje, né, isso não é critério de classificação para ele entrar na empresa. 2. No exame periódico, ele vai ser realizado de acordo com os intervalos. Antes, esse exame periódico também mudou na NR antiga. Na NR antiga, era realizado no período a cada anual, menores de 18, maiores de 45. Agora, nessa NR, guardem isso, não tem especificação de idade mais. Para empregados expostos a riscos ocupacionais, identificados e classificados no PGR, e para portadores de doenças crônicas, que aumentem a suscetibilidade a tais riscos. Então, vamos lá. Agora, o periódico é feito de acordo com o risco, e portadores de doenças crônicas. Então, essas pessoas vão fazer anual, podendo ser intervalo menor. Aquelas pessoas que não têm
alguns riscos, ele é feito a cada 2 anos. Então, pessoas com doenças crônicas e com riscos identificados, né, no anexo dessa NR, 1 ano. As outras pessoas, a cada 2 anos, tá? Hiperbáricas, anuais também. No exame de retorno ao trabalho, também nós tivemos uma mudança. O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado assuma suas funções. Então, antes dele retornar, então ele afastou por doença, acidente. Teve uma doença ou foi um acidente? Um acidente de natureza ocupacional ou não, tá? Pode ter sido na empresa ou pode ter sido um acidente de carro no final de semana. O que ele faz? Antes de voltar ao trabalho, quando ausente por mais de 30 dias, ele faz o exame. O que mudou? Antes tinha parto. A mulher que ela fazia exame de retorno ao trabalho após o parto. Hoje não tem mais. Nós temos doença, acidente, só. Então, mais de 30 dias, faz o exame antes de retornar às funções. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade do retorno gradativo ao trabalho. O exame de mudança de risco ocupacional, antigamente falava na UTNR, mudança de função. E realmente tinha que mudar, né? Mudou de função, mudou o risco. Então, o exame, aliás, nem sempre, né? Às vezes ela mudou de função, ela fazia um serviço burocrático, ela faz um outro burocrático, mas não mudou o risco. Por isso que falo, o exame de mudança de risco ocupacional deve obrigatoriamente ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Esse item eu achei maravilhoso. Então, ela trabalha numa parte burocrática, ela vai trabalhar com produtos químicos, então ela vai ter riscos químicos. Então, por que faz esse exame? Porque, achei ótimo, porque se ela, por exemplo, não tinha nada, ela não tinha nem câncer, por exemplo, e ela foi trabalhar no setor e ela apareceu com uma doença de pele, possivelmente foi uma doença ocupacional. No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias, contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias, para organizações de grau de risco 1 e 2, e há menos de 90 dias para as organizações de grau risco 3 e 4. Ou seja, se ele fez o exame periódico há menos de 135 dias, nas empresas de grau de risco 1 e 2, ele não precisa fazer. Se ele fez o exame periódico há menos de 90 dias, nas organizações de grau de risco 3 e 4, ele não precisa fazer o demissional. E quando faz demissional? 10 dias contados do término do trabalho. Sete ponto 5.12. Os exames complementares laboratoriais previstos na SMR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC Anvisa, número 302 de 2005, no que refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, interpretados com base nos critérios constantes nos anexos dessa norma e são obrigatórios quando? Os exames de laboratório. Letra A. O levantamento preliminar do PGR indicar necessidade de medidas de prevenção imediatas. B. Houver as posições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR9, ou se a classificação de riscos indicar. 7.512.1. O momento da coleta das amostras biológicas também deve seguir o quadro 1 dessa NR. Está em anexo aí, eu não vou ler ele agora. Quando a organização realizar o armazenamento e transporte das amostras, por exemplo, amostra de sangue, amostra de saliva, né, de fezes, deve seguir os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado. Então, esse laboratório contratado pela ENR, agora eu volto no 7.5.12.
Não é qualquer laboratório que pode fazer os exames do PCMSO. Somente laboratórios que atendam a RDC da Anvisa, tá? Então, são laboratórios reconhecidos. 7.5.13. Os exames previstos no quadro 1 e 2 do anexo da SNR devem ser realizados a cada 6 meses, podendo... Deixa eu só ver aqui, quadro 1 e 2, qual que é? Eu já falo para vocês. Quadro 1 são indicadores biológicos e quadro 2, indicadores químicos. Então, eles têm que ser realizados a cada 6 meses, podendo ser antecipado ou postergado até 45 dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente. Ou seja, esses empregados expostos a riscos biológicos e químicos são acompanhados mais frequentemente, né? Então, eles têm exames realizados a cada 6 meses. Para as atividades realizadas de forma sazonal, ou seja, ocasionalmente, a periodicidade desses exames podem ser anual. Os exames previstos no quadro 1 desse anexo, quadro 1, como eu falei, são os agentes biológicos, não são obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional. 7.5.16. Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames previstos na SNR e do significado do resultado de tais exames. Ou seja, o médico tem que explicar, pode ser o médico, pode ser o técnico de enfermagem ou o enfermeiro do trabalho, esse exame tem que explicar por que você está fazendo esse exame, para que serve, né? Eu acho que é uma coisa que ocorreria em qualquer situação e normalmente não é muito frequente. Ou seja, as pessoas hoje são orientadas sobre os procedimentos aos quais ela vai passar. 7.5.18. Podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionado aos riscos ocupacionais classificados no PGR, tecnicamente justificado no PCMSO. Então, se ele achou que deve pedir um outro exame, ele pode pedir, desde que esse exame esteja de acordo com o risco que ele identificou. 7.5.19. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá ASO, que é atestado de saúde ocupacional, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Na verdade, a ASO não mudou nada, tá? Foi uma das coisas que essa NR, ela manteve, deixa eu passar para cá, então, não teve mudança. Então, a ASO, que é o atestado de saúde médico ocupacional, na verdade, tem 3 vias, né? Uma fica no prontuário, uma para a pessoa, um arquivado. Hoje em dia, só se o empregado pedir. Então, oriente os empregados que ele tem direito até essa via, né? Essa cópia. O ASO deve conter, no mínimo, a razão social, CNPJ da instituição, né? A organização que eles chamam agora. Nome completo do empregado, CPF, sua função, importante a função por causa do risco. A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR. Eu vi um vídeo hoje que o cara fala que cita, não sei se é 21 vezes PGR aqui, não sei, ele falou que cita várias vezes, ele contou. Que necessitem de controle médico previsto no PCMSO ou inexistência, né? Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. A definição de apto ou inapto de acordo com aquela função, como eu disse, não é critério de seleção. Mas, por exemplo, dependendo da restrição que a pessoa tiver, ela vai ser inapta para aquela função. Para a função, não para o emprego. O nome e registro profissional do médico responsável, né? O CRM dele.
data, número e registro profissional e assinatura do médico, que realizou o exame clínico, como eu disse para vocês, pode ser um médico responsável pelo PSMSO e outro que realizou o exame nele. 7519.2. A aptidão para o trabalho em atividades específicas, quando assim definida em normas regulamentadoras e seu anexo, deve ser consignado no ASO. Ver se teve mais alguma mudança. Quando forem realizados exames complementares sem quem tenha ocorrido exame clínico, é muito raro ocorrer, né? Fazer um exame sem tocar, sem aferir uma pressão, por exemplo. A organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado. Essa é uma coisa importante, né? Quando solicitado. Se ele não pedir, ele não vai ter. Então, o empregado tem que ser orientado. Olha, você tem direito a uma via. 7.519.4. Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva, agentes listados no quadro 1 do anexo 1 do SNR, o médico do trabalho responsável pelo PSMSO deve informar o fato ao responsável pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. É o seguinte, a gente tem um quadro aqui, que eu falei para vocês, que é o quadro de indicadores biológicos de exposição excessiva. Acetona, anilina, arseno, benzeno, né? Algumas substâncias químicas e biológicas. E o médico achar que está tendo exposição excessiva, ele vai comunicar ao PGR e vai reavaliar esse risco. Embora esse empregado, no caso aqui, essa incorporação desse novo anexo, né, ela veio facilitar a vida do trabalhador. Constatada a ocorrência, esse é um item importantíssimo também, 7.519.5. Constatada a ocorrência ou agravo de doença relacionada ao trabalho, ocorreu a doença, ou ela piorou, ou alteração que revele disfunção orgânica por meio de exames, ou adoeceu de uma outra coisa, só um minutinho. Por meio de exames complementares do quadro 2, do anexo 1, dos demais anexos da SNR, ou de exames complementares incluídos, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PSMSO, primeiro, que você já até sabe disso, emitir a CAT. O que é a CAT? A comunicação de acidente de trabalho. Então, ocorreu acidente, agravou doença, ou teve alguma alteração relacionada ao risco. Por exemplo, ela está num risco químico e, de repente, ela teve uma doença de pele, né? Agravou, ela vai ter que afastar, primeiro, emitir a CAT. Segundo, afastar o empregado da situação do trabalho quando necessário. Ou, então, afasta do risco, se for resolver. Se não for resolver, afasta do trabalho. Letra C. Encaminhar o empregado à Previdência Social quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária. Isso não mudou, né? Você já sabe disso. Então, depois de 15 dias, a pessoa fica por conta do INSS. Letra D. Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Então, se teve acidente ocupacional ou piora, ou doença de trabalho, vai reavaliar os riscos. E as medidas de prevenção. Isso tudo cabe a vocês, tá? Técnico de segurança do trabalho. Avaliar os riscos e adotar medidas de prevenção relacionadas a esse risco é papel fundamental do técnico de segurança do trabalho, junto com a equipe, obviamente. 7.5.19.6. O empregado, em uma das situações previstas nesses itens acima, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e as condutas necessárias. Novamente, a SNR reafirma
que o empregado tem que ser comunicado, qual foi a alteração no exame e o que vai acontecer com ele. 7.519.6.1. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho. Então, se a pessoa teve um acidente ocupacional, não vou falar nem de acidente, uma doença ocupacional, essa da pele que eu falei, e ela teve que ser afastada, todos os demais que trabalham naquele setor também vão ser avaliados, porque eles podem estar sujeitos às mesmas doenças ocupacionais. Alguma dúvida até aqui? A gente discute no final, mas... A documentação do PCMSO. 7.6.1. Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual, sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. Ou seja, tudo o que aconteceu, tudo que foi avaliado naquele trabalhador, ele fica no prontuário, o prontuário do trabalhador, né? Eles falam responsabilidade do médico, mas prontuário é do trabalhador. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 anos, após seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante. Por exemplo, se essa pessoa estiver em risco hiperbárico ou radiológicos, esse exame ele vai ser, deixa eu ver se são 30 ou 40 anos, deixa eu lembrar aqui, gente, rapidinho. O prazo, que esse prazo é enorme. Trinta anos, pelo menos, tá? Quando for outras condições. Os normais, 20, os outros 30 anos. Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários sejam formalmente transferidos para seu sucessor. Então, independente de mudar o médico, o prontuário ele vai ficar lá, seja por meio eletrônico, seja por meio físico. Normalmente fica por meio físico mesmo. Porque o eletrônico pode perder, né? 7.6.1.3. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina, como eu havia falado anteriormente. 7.6.2. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do programa anualmente, considerando a data do último relatório. Essa foi uma mudança que teve na SNR. Na NR anterior, era relatório anual. Era relatório anual. O que significava isso? Simplesmente modificava-se, né, o PCMSO anualmente, não mexia nele. E as empresas particulares, elas ganhavam muito, né, de consultoria, porque elas vendem PCMSO para algumas empresas. Então, se tinha alguma mudança de risco, alguma coisa, fazia outro PCMSO. Hoje, não. Hoje chama-se relatório analítico. Por que ele é analítico? Porque o programa, ele é anual, o PCMSO, ele é anual, mas ele tem a possibilidade de elaboração de outro, de acordo com a mudança de risco. Então, vou voltar nisso. O médico responsável deve elaborar o relatório analítico, né, anualmente, considerando a data do último relatório, que deve conter o número de exames clínicos realizados, tudo que fizer tem que ser anotado, né, porque a gente tem estatísticas também, o número e o tipo de exame que foi realizado, a estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo de exame e por unidade ocupacional, setor ou função. Incidência e prevalência. Incidência são casos novos, tá?
Qual que é a incidência de COVID nessa empresa? Todos os casos novos. E a prevalência? Prevalência são os casos novos e antigos. Então, quantos casos de hipertensão, qual a prevalência de hipertensão nessa empresa? Então, antigamente tinha 200, mas a gente detectou um atualmente. Então, nós temos a incidência de 1, mas a prevalência de 201. Então, a incidência e a prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função, né? Por setor, realmente. Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização referente a seus empregados. Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações dos resultados. Então, por que faz esse relatório analítico? Porque vai analisar se houve aumento ou diminuição dessas doenças ocupacionais, aumento ou diminuição de afastamento, né? E se teve aumento, o que tem que fazer? Tem que rever, tem que discutir esse relatório analítico junto com essa equipe aí de segurança do trabalho. 7.6.3. A organização deve garantir que o médico responsável pelo PCM do relatório analítico, os dados prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso. Obviamente isso, né? 7.6.4. Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve formar o ocorrido no relatório analítico. Então, assim, olha, eu não acho que está certo, não foi bem feito, ele faz um relato. 7.6.5. O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização. CIPA, SESMIT, né? Quando houver. As organizações de grau de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e as organizações de grau de risco 3 e 4, com até 10, podem elaborar o relatório analítico apenas com as informações das alíneas A e B, né? Apenas com o número de exames e o tipo de exames. Não precisa pegar o prontuário. E aí, nesse 7.7, é uma novidade que não tinha na NR7 anterior, né? Que é o microempreendedor individual, que é o MEI, a microempresa, que é o ME, e a empresa de pequeno porte, que é EPP. Não tinha esse item na outra NR, ou seja, essas empresas aí, elas estão, a gente vai ver logo abaixo, desobrigadas de elaborar o PCMSO, né? Mas elas devem realizar os exames. Então, 7.7.1. As MEI, ME e EPP, tá faltando uma coisa no texto, ó. Estão desobrigadas de elaborar o PCMSO, né? De acordo com os itens acima, mas elas devem realizar e custear os exames médicos ocupacionais, admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados. Então, as empresas de pequeno porte, antigamente não tinha, né? E hoje elas não têm que ter o PCMSO, mas elas têm que custear os exames para os seus trabalhadores. Os empregados devem ser encaminhados pela organização, nesse caso aí, nessas pequenas empresas, elas devem ser encaminhadas, então, ou para um médico do trabalho, ou para um serviço médico especializado em medicina do trabalho. É uma novidade. 7.7.2. A organização deve informar ao médico do trabalho ou serviço médico especializado em medicina do trabalho que está dispensada da elaboração do PCMSO de acordo com a NR1 e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais. A gente tem vários casos aqui em São João, né? Vários. 7.7.3. 773.
Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá aso, que deve ser disponibilizado ao empregado mediante recibo, em meio físico, quando ele solicitar, já tinha falado sobre isso, né? E quando atingiu o item anterior ali que a gente já falou. O relatório analítico não será exigido para as pequenas empresas, porque, obviamente, elas estão dispensadas de elaborar o PCMSO. O que mais mudou nessa NR, a principal mudança que a gente tem aqui são os anexos. Eu não vou entrar em detalhes dos anexos, né, que a gente teve incorporação de vários anexos aí, a gente teve anexo até o 5, né, que a empresa deverá monitorar todos os riscos que estão aí. Obviamente, eles são importantes, né, mas eles não são voltados para o técnico de segurança, eles são mais voltados para os médicos, né. O técnico de segurança do trabalho deve conhecer esses anexos, né, mas quem vai modificar ou prescrever vai ser o médico do trabalho. Então, vou passar rapidamente aqui agora. O anexo 1, ele substitui o quadro 1 da NR anterior. Então, ele incorpora a monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. O anexo 2, vou passar aqui. Que é o controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão. Nem esse aqui. Vou só ler agora. Controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados. Então, ele traz parâmetro para os exames audiométricos. Ó, esse aqui, ó. Controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados. Aqui fala periodicidade, os exames audiométricos, né? Modelo de formulário, quem faz essa avaliação toda é o médico. O anexo 3, ele traz o controle radiológico, de raio-x, e espirométrico da exposição a agentes químicos. Espirometria, gente, é aquele aparelhinho que avalia a função respiratória. Então, que a gente sopra e tem uma bolinha, ele vai medir a capacidade respiratória da pessoa, né? Então, ele é usado para diagnóstico de pneumonias causadas por agentes. O anexo, quadro 1 é do anexo ainda. O anexo 4 é o controle médico ocupacional de exposição a condições hiperbáricas. Quando o trabalhador na construção civil é exposto a condições hiperbáricas, né? Que é um teste que tem validade de 6 meses. Vários anexos foram incorporados aqui. Define melhor, detalha melhor os exames que não tinha na outra NR. O anexo 5 é o controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes. Aquelas pessoas, então, que trabalham em substâncias químicas cancerígenas, né, radiações. Ele tem uma periodicidade menor até. Esse foi o último anexo. Nesse caso do anexo 5 aqui, é interessante falar... lembrei aqui, achei o prontuário, tá? O prontuário, nesse caso do anexo 5, né, que as substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes, os prontuários terão que ser guardados por 40 anos, tá? 40 anos. Por que isso, gente? Porque, por exemplo, uma vez que a gente trabalha em radiação, com exposição a raio-x, ele não é cumulativo, ele é cumulativo, na verdade. Então, se eu trabalhei agora, daqui a 30 anos, a mesma radiação que eu fui exposta agora, ela vai estar aqui no meu organismo, tá? Por isso que quem trabalha em raio-x trabalha por poucas horas, porque o risco é muito grande. Assim a gente termina a NR7.